Boa tarde, meninas e meninos. Hoje eu vou falar sobre realismo no Brasil. Preparei aqui um slide para vocês. Esse slide, depois eu até posso deixar disponível, mas assim, na verdade eu vou só escrevendo e você vai anotando no seu caderno se for importante para você. O realismo no Brasil, ele começa no ano de 1881 e vai até o ano de mais ou menos até o ano de 1902, que é quando inaugura o pré-modernismo. Então, assim, na prática, o realismo no Brasil é um período de muita importância e de ruptura com os conceitos do romantismo. Então, assim, a grande sacada quando se fala de realismo no Brasil é você tentar entender que esse realismo tenta romper com os conceitos do romantismo. E aí, essa é a característica. O marco inicial, né, do realismo, desculpa. O marco inicial do realismo é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Nossa Senhora! O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Então, essa é a grande sacada. O Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e por isso ele é o marco inaugural do realismo no Brasil. Então, assim, na prática, a verdade verdadeira, quando você vai analisar esse processo, você vai conseguir entender o porquê que o Machado de Assis é tão importante. Não só ele inaugura um sistema, um modelo, uma narrativa, como ele também tem uma série de peculiaridades que só o Machado tem. No mesmo ano, o Aloysio de Azevedo publicou um livro que se chamava O Mulato, e que é o primeiro livro naturalista brasileiro. Alguns estudos que vocês vão fazer, se vocês entrarem, por exemplo, e abrirem um livro, vocês vão ver que realismo, naturalismo e parnasianismo são tratados juntos. Só que são diferentes, são contextos diferentes, perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes dos autores. Então, isso é importante. O importante é você saber que o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma divisão. Eu quero dividir realismo de naturalismo. Mas você pode encontrar o realismo e o naturalismo juntos, tá bom? Bom, para funcionar bem, vou falar das características e vamos começar com todas elas. Vou falar o máximo de características possíveis para a gente poder fazer um processo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, manda na caixinha aqui, né, embaixo, e que eu responderei com muito prazer. Fico bem feliz quando vocês participam. E eu já falei isso para vocês algumas vezes, porque assim eu não me sinto no Telecurso 2000. E eu penso que tem gente me assistindo de verdade, não só essa câmerazinha que eu fico olhando aqui como se estivesse conversando com alguém, mas na verdade eu estou conversando comigo mesmo, é o meu solilóquio, é uma coisa muito estranha. A aula online é uma coisa muito doida. E o Enem foi adiado, né? Não sei se vocês sabem, só para comentar o primeiro ponto, as inscrições vão até amanhã. Se você não fez inscrição, pode pausar essa aula aqui agora, vai lá fazer a inscrição, depois volta para você assistir. A inscrição do Enem até amanhã. O Enem foi adiado, mas não vai... Quer dizer, ele foi adiado de data, mas ele vai acontecer. Então, é uma coisa que vocês têm que ficar pondo na cabeça. E o segundo ponto, a foto que eles mandam você colocar tem que ser legível e uma foto... tem todas as regras lá no edital, tá bom? Pelo amor de Deus, precisa de foto, sim. E precisa da foto... você pode tirar com sua própria câmera, eu acho, mas tem umas regras lá dessa foto, tá bom? O fundo tem que ser branco, tem que mostrar uma parte maior do tronco, tem toda uma regra. É preciso que você vá lá e pesquise isso, tá bom? Mas não deixa de fazer essa inscrição, porque senão você não vai poder, né, fazer o Enem e não vai valer de nada você fazer cursinho. Mas o Enem vai acontecer. E, aliás, vamos ser sinceros, a gente não fala de meritocracia, mas vocês têm a chance de fazer cursinho. Um monte de gente no Brasil não tem, no mundo não tem, mas no Brasil não tem, né? E graças a Deus e tal, bom, vocês pagam escola, vocês pelo menos estão tendo condições de pagar a escola, vocês têm a oportunidade de estudar e fazer um Enem e sair bem. E realismo pode cair no Enem, então vamos estudar lá. A partir de agora, realismo no Brasil. Primeiro ponto, acho que a primeira coisa que a gente precisa analisar quando se fala de realismo são os pontos que eu acho primordiais. O primeiro diz respeito ao fato de que o realismo é completamente centrado em um ponto,
análise psicológica das personagens. Certo? Essa análise psicológica das personagens, ela explica o fato de que, geralmente, o narrador, aliás, o foco narrativo, é em terceira pessoa, com o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? É o narrador que sabe de tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. Então, vale muito a pena você, aluno, lembrar desse aspecto. E esse aspecto é importante. Vamos lá. O segundo ponto importante também que me chama a atenção é o fato de que o realismo trabalha uma linguagem direta e objetiva. Aliás, todo mundo fala que a objetividade é uma característica do realismo. Óbvio, né? Óbvio. Por quê? Porque quando você vai fazer uma análise de um texto, seja ele qual for, quando você vai escrever uma história, seja ela qual for, você tem que estabelecer para essa história uma espécie de verossimilhança. Essa verossimilhança, no texto realista, se dá a partir da objetividade. O texto tem que ser objetivo. Quando eu falo de objetivo, é assim, nada de sentimento, eu vou falar de objetos, de coisas, de fatos concretos, porque o realismo é centrado, é como se fosse uma espécie de ciência. Além disso, nós vamos ter uma narrativa detalhada e descritiva, tá certo? Um ponto que você precisa ter claro quando se fala de realismo é que dentro da descrição, o autor realista ele se preocupa muito em descrever as coisas minúcias, os pontos mínimos, os mínimos detalhes do texto, das coisas que estão acontecendo, para que o leitor, eu acho, para que o leitor tenha uma visão mais ampla do texto, mas ao mesmo tempo que ele acredite naquilo que ele está lendo. Que aquilo que ele está lendo é ciência. Essa seria a perspectiva realista, tá certo? Outro aspecto importante que me chama muita atenção é o ambiente em que as narrativas ocorrem. O ambiente social e também, além disso, e alguns cenários urbanos. A narrativa realista é centrada em cenários urbanos. Geralmente, o Rio de Janeiro é o principal cenário dessas narrativas. Uma porque o Machado de Assis é escritor carioca, claro. Outra porque o Rio de Janeiro sempre foi o centro cultural do Brasil naquele momento. E o terceiro porque era a capital do Brasil. Então, no Rio de Janeiro aconteciam todas as coisas. Tudo acontecia lá. Então, essa é uma característica importante. Outro aspecto importante também é a temática. A temática é uma temática social, é uma temática social e centrada no cotidiano. E quando você pensa em temática, acho que uma coisa importante são os temas mais importantes para os realistas. Primeiro, análise do comportamento do homem, do ser humano, melhor, né? Se estiver fazendo muito barulho, vocês me avisem, porque a esposa está passando um aspirador de pó ali. Análise do comportamento do ser humano, tá certo? E, evidentemente, além disso, nós vamos ter a crítica. Aliás, a crítica às relações humanas, ao casamento, que era vista como uma instituição falida,
Outro tema também muito importante, outra crítica, crítica à igreja, à política e assim por diante. Uma das coisas que acontecem muito no realismo brasileiro é o tema do adultério. É um tema muito caro aos realistas. Inclusive, vou até indicar para vocês, vou até indicar aqui, ó, fazer isso aqui, ó, pá, pá. Observação, indicação. Vou indicar 3 textos para você ler, cada um com uma temática centrada nesse aspecto. E todos do Machado de Assis. Por exemplo, A Cartomante, do Machado de Assis, fala sobre superstição, faz uma crítica sobre as relações pessoais e faz também uma crítica sobre as relações sociais, sobre traição, fala muito sobre traição, essa é uma perspectiva. E sim, Ana Beatriz, e de certa forma, eles criticavam o romantismo. O objetivo do realismo era criticar o romantismo. Tanto que A Cartomante é, na verdade, uma crítica ao romantismo. Você vai observar lá que o tempo todo o Camilo sabe que ele vai... o Camilo sabe que ele vai morrer, ele sabe, ele tem consciência. E ponto. E ele sabe o que está acontecendo e não adianta. Não existe nem subterfúgio externo para indicar isso. Outro texto também que analisa... Outro texto, agora eu falo um pouco. Outro texto que analisa o comportamento social e psicológico é A Causa Secreta. Esse texto também faz uma análise muito interessante ao comportamento psicológico do personagem. Aqui ele vai falar sobre patologias, uma delas é a loucura, uma patologia em que os autores gostam muito, tá? Outro texto que eu indico que vale a pena e fala sobre a maldade humana é O Caso da Vara. Esse texto é tenso. Olha, eu vou falar para vocês, esse texto, não é que ele é tenso, mas esse é um texto tão cruel, tão incrível, tão bem narrado. O Machado sabe fazer isso com muita clareza. E mais um, só para indicar mais um, poderia ficar aqui a tarde toda indicando, poderia indicar 300 milhões de textos do Machado, que ele é maravilhoso, mas eu vou indicar mais um que eu acho que vai ser interessante. Pai contra Mãe, tá? Esse é muito melhor do que o espelho que eu ia indicar. Então, esses 4 pontos são indicações. Vale a pena ser lido. Espero que vocês tenham essa oportunidade de ler. Bom, o Lucas Garcia me fez uma pergunta que é interessante a resposta também. Como é a imagem da mulher, né? Como é a imagem da mulher? Bom, a mulher no só um minutinho, deixa eu juntar isso aqui, porque senão aí eu não consigo. Se não juntar, aquele próximo faz isso. Eu poderia fazer assim, ó. É isso, galera. É o que eu tenho para hoje. Tem que ser assim. Esteticamente fica feio, vou pôr 18 aqui. Vai ficar mais bonito. Então, assim, como é que é a imagem da mulher? A mulher é vista pelos realistas como uma mulher fútil, como uma mulher que trai, como uma mulher que não é muito bonita, a beleza não é muito centrada. Então, assim, quando a Ana Beatriz fala, eles queriam romper com o romantismo? Sim. Então, todas as características que você vai encontrar no romantismo e que elogiam a qualidade, que qualificam a mulher como um ser maravilhoso e assim por diante, você não vai encontrar no realismo. O realismo é o contrário. A figura da mulher é vista como perversa, como diabólica, como traidora. Mas assim, eu não vou dizer que eles sejam misóginos. Eu nem acho que são, sabe? Nem acho que são. Na verdade, assim, a visão é muito fria sobre a figura da mulher. Nem idealizada, nem exacerbada. É sempre uma mulher. Mas, em geral, o adultério é uma característica que chama muita atenção. Tá bom? Bom, outra coisa importante é a crítica à realidade. Isso é importante porque, assim, o momento em que eles viviam era muito tempo, a sociedade da época, né, que também é uma característica importante de crítica, os autores fazem
essa crítica com muita clareza. E também, aos, agora eu vou pôr em caixa alta, valores burgueses. Esses valores burgueses estão centrados, um deles é a família. Ah, meus amigos, mas os realistas criticam a família, porque para eles a família é a coisa mais absurda que existe. A família é ridícula, absurda, que ela é uma fraude, que ela é uma falsidade social. Bom, quem tem família sabe que é isso algumas vezes e não é isso outras vezes, mas eles não queriam criticar a família só por criticar, eles queriam dar uma visão sobre a família, entendeu? Um ponto de vista, tá certo? Bom, outro aspecto importante, o que faz eles serem realistas, é a representação mais fiel da realidade. Isso é interessante, uma representação mais fiel da realidade, tá certo? Outro aspecto, claro, vou anotar o que você falou, né, Beatriz? Oposição ao romantismo. Isso também é um elemento, tá certo? Bom, quem são os personagens? Geralmente os personagens comuns, são pessoas comuns, nada de heróis, nada de mocinho, nada de bandido, nada de nada. São personagens comuns e também, claro, e sem idealizações. Personagens comuns e sem idealizações. Acho que a grande crítica que o realismo queria estabelecer era essa. Para mostrar o seguinte, olha, no final das contas, todos nós somos comuns, todos nós somos pessoas simples e a gente não tem nada que faz de nós pessoas melhores. E aí seria essa ideia. Outro aspecto é a veracidade. Veracidade, contemporaneidade. Tá certo? Uai, disse que eu tenho só 10 minutos? Uai, eu comecei 4. Tá, disse que eu tenho só 10 minutos. A partir de agora eu tenho 9h51. Não entendi por que eu só tenho 10 minutos. Se eu entrei no horário certo. Agora eu fiquei na dúvida. Mas vamos lá. Vamos avançar e vamos tentar fazer o negócio funcionar bem. Bom, essas são as características do realismo. Por favor, meninos e meninas, tirem uma foto caso vocês queiram. Vou até diminuir aqui para caber na página. Tirem uma foto. Depois eu até tento mandar. Acho que não vai precisar mandar, não. Tire uma foto, deem uma olhada. Essas são as características e mais essas características também. Tá certo? Agora, nesses minutos que não me restam, claro, eu quero, além de responder as perguntas caso vocês venham a ter, eu quero ler um texto com vocês. Vou pegar aqui um texto que foi escrito no dia 19 de maio de 1888. O que é 19 de maio de 1888? O que tem de importante no texto 19 de maio de 1888? Fala para mim aí, galera. O que aconteceu no dia 19 de maio de 1888? Valendo a vida aí. Vocês dão conta? Vocês têm essa lembrança, memória boa? O que vocês acham? Eu sei o que aconteceu, mas eu vou ver se vocês conseguem lembrar. Primeira República? Não. Outra coisa. Uma coisa mais interessante. Vocês sabem? 88, aconteceu alguma coisa em 88? Tenta lembrar aí. Se aconteceu alguma coisa em 88, presta atenção. Abolição. Muito bom, garoto Lucas Garcia. No dia 13 de maio, aconteceu a abolição da escravatura. Então, 13 de maio de 1988, abolição da escravatura. E aí, o que acontece? Quando os escritores começaram a falar sobre a abolição da escravatura, um dos escritores que escreveu uma crônica no jornal foi o Machado de Assis. Então, 6 dias depois do dia que teve a abolição da escravatura, ele escreve esse texto aqui, que se chama Crônicas da Abolição. Tá? Crônicas da Abolição. Na verdade, está num livro chamado Crônicas da Abolição, mas na verdade foi escrito no jornal daquele ano. E eu acho muito interessante, porque assim, hoje nós temos um cara, ninguém teve para falar muito sobre isso, mas assim, hoje nós temos um cara na Fundação Palmares, que é uma pessoa que fala que
que a princesa Isabel deveria ser coroada, ela deveria ser o símbolo máximo da abolição da escravatura. A gente sabe que a abolição da escravatura foi uma coisa mais ridícula do mundo. Não aboliu nada. A gente sabe a verdade, que foi tudo um projeto mal estruturado e que resultou numa desigualdade social. O Brasil ainda é um dos países que tem maior desigualdade social da América Latina e um dos maiores do mundo. Se fala de desigualdade social. Enquanto tem gente mega milionário tomando champanhe e fazendo festinhas, tem gente morrendo, né? Então vamos lá. De fome. Dia 19 de maio de 1838, o Machado de Assis escreveu esse texto. Eu quero fazer a leitura com vocês. Primeira coisa, eu esqueci até de escrever ali, lá onde deveria ter escrito, um ponto. Ironia. A característica mais importante do Machado é a ironia. Ele é muito irônico. Mas vamos lá. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, pós-factum. Depois do gato morto, ou como o melhor nome tenha em holandês. O que é um profeta pós-factum? Um profeta que, depois do que as coisas acontecem, fala, eu já tinha previsto isso, ele está sendo irônico aqui. Mas vamos ver o que ele faz. Ele fala assim, por isso eu digo e juro, quem jura, né? A gente tem que tomar muito cuidado com uma pessoa que jura. Por isso eu digo e juro se necessário for, que toda essa história dessa lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de ocorrer algum lecote que tinha. Um ponto importante, a abolição da escravatura, se eu não me engano, aconteceu na quarta-feira, tá? Quarta ou quinta. E na segunda-feira ele disse que antes dos debates, que os debates começaram e começou a ficar uma coisa acalorada, ele já tinha tomado uma atitude de abolir o escravo. Olha que coisa bonita que esse cara fez. Me lembra aqueles blogueiros que doam alimentos e choram na live, falando, estou muito feliz, eu consegui doar, assim, não é por mim não, mas é pelas pessoas. Aí, me sigam, por favor, curtam as minhas fotos, brincadeira. Vamos lá. Tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa dos seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada. Entendi que perdido por 1.500 e dei um jantar. Então quer dizer o seguinte, já que ele ia perder dinheiro com o escravo, né, que ele desse um jantar que pelo menos ele faria uso político daquele ato que ele tomou. Vamos ver. Nesse jantar a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuniu as 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de dar um aspecto simbólico. No golpe do meio coup de millier, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo, finalmente. Que a liberdade era um dom de Deus e que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala como um furacão e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que ainda é meu sobrinho, pegou a outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo, entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões, creio que estão pintando meu retrato, e suponho que é óleo. Aí aqui ele libertou o escravo. Só que olha só, libertou mesmo? Olha a conversa dele no dia seguinte. No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: tu és livre. Podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado. Um ordenado que, oh meu senhor, um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu crescestes imensamente. Quando nascestes era um pirralho desse tamanho. Hoje estás mais alto do que eu. Deixa eu ver. Olha, é mais alto 4 dedos. Arthur não quer dizer nada não, senhor. Um pequeno ordenado, repito.
uns 6 mil réis. Mas é de grão que garante, 6 mil réis dá nem 200 por mês. Tu vales muito mais que uma galinha. Aí o escravo fala, vale um galo, que não tá aqui. Justamente, pois 6 mil réis. No fim de um ano, se andares bem, quantas com 8? 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até o peteleco que eu lhe dei no dia seguinte por não escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Mas eu expliquei que esse peteleco, sendo impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre e eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu, meu bom Pancrácio. Daí pra cá tenho despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas. E chamo-lhe besta quando não lhe chamo de filho do diabo. Coisas que ele recebe humildemente. E Deus me perdoe, creio que até alegre. Meu plano está feito. Quero ser deputado e na circular que mandarei aos meus eleitores direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na moléstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que teve notícia. Esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposição, isso não é verdade, né? Era então professor do Rio das Cobras, e que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem às leis, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários e trôpegos, incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação dos céus. Boas noites. Pessoal, eu preciso ir embora, faltam 30 segundos, a aula vai acabar de uma vez. Vocês são maravilhosos, obrigado por terem participado, infelizmente foi muito rápido, eu não entendi o que foi rápido, foi meia hora, 40 minutos, coisa assim, mas é isso. Um beijo, um queijo, amo vocês, valeu. Depois a gente pergunta o que vocês tiverem de pergunta. Deixa eu sair desse encontro